Alegre? Não, alguns estão. Eu vou perguntar de novo. Quem está alegre nessa noite? A palavra de Deus diz que no arraial dos justos há gritos de júbilo. Onde estão os gritos de júbilo nesse arraial? Glória a Deus. Sabe, Deus colocou uma palavra no meu coração para falar para vocês nessa noite. E se eu pudesse dar um título a essa palavra, seria: Seja feliz. Quem sorri? Seja feliz. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém. Só que quem nunca escutou alguém dizer assim para você: Deus te fez para ser feliz? Você já escutou isso? Algumas vezes, não? Você já escutou isso de muitas pessoas? E você tem escutado isso daqueles que querem te afastar de Deus. E não porque isso não seja verdade. Deus te fez para ser feliz. O problema é saber o que é felicidade a partir do que está no coração de Deus. O problema é saber o que é felicidade a partir dos seus princípios e conceitos. A partir daquilo que Ele cria, a partir daquilo que Ele expõe para o homem, para a sua natureza, para aquele que Ele cria e chama de filho, a partir desse encontro com Jesus. Sabe, o problema é saber o que é ser feliz a partir da palavra de Deus. Não é o ser feliz que o mundo tem pregado, que ontem, infelizmente, foi propagado nas praias de Copacabana. Não é aquele ser feliz é um ser feliz a partir do hedonismo. E deixa eu te falar o que é o hedonismo. É uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo. Um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. Elaborado na Grécia Antiga, acredita que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são meios para o encontro da felicidade. É isso que o mundo está pregando hoje para mim e para você. Liberte-se daquilo que tem lhe aprisionado, dos seus conceitos, dos seus dogmas. Liberte-se daquilo que tem feito com que você não deixe a sua sexualidade e a vontade aflorada, para que você viva todo o prazer que Deus criou no seu corpo, para que você viva todas as sensações que estão aí à frente, à sua espera. Sabe, é isso que o mundo tem pregado para mim e para você, quer você esteja vendo ou não. Antigamente era mais sutil, você via uma cena ou outra na novela. Só que hoje está escancarado. Em todo tempo o que é apregoado é: por que eu vou continuar casado se eu posso ser feliz com outra que me dá mais prazer, ou com outro que me dá mais prazer? Porque o basilar das decisões, a base, aquilo que tem fundamentado as decisões fora da palavra de Deus, é o que eu posso sentir e o que me faz sentir bem. Mas Jesus Cristo, Ele vai nos trazer uma outra perspectiva sobre o que é felicidade. Jesus Cristo vai nos trazer uma perspectiva que vai chocar a mim, a você, vai chocar o mundo em que se encontrava naquela época, vai chocar o mundo, porque ele vai para uma contramão do que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. E aí Jesus, no capítulo 5 de Mateus, vem nos falar sobre felicidade na realidade, sobre a felicidade que é completa. Esse texto vai ser chamado sobre as bem-aventuranças. Mateus 5. Quem nunca ouviu falar do Sermão do Monte? Você sabe o que quer dizer bem-aventuranças? Significa dizer ventura sublime, ou estado completo de felicidade. Quando se coloca que Jesus está no Sermão do Monte
falando sobre as bem-aventuranças, ele está nos dando a receita, o caminho para termos uma felicidade completa. Não essa felicidade que o mundo tem nos dado, ou tenta nos entregar, ou tenta nos propor, onde uma pequena dose de pornografia pode aliviar a sua mente e o seu estresse momentaneamente, mas logo em seguida vai chamar e pedir a você que tenha uma dose muito provavelmente ainda maior, uma dose de alguma droga, alguma bebida, que te leva a um êxtase, a um lugar de embriaguez ou a um lugar de sair de si e assim adormecer as suas dores, os seus problemas, as suas preocupações, mas que logo passam e vão clamar a você e ao seu corpo que mais uma vez você se entorpeça para que isso e essas sensações voltem a existir no seu corpo. Não é isso que Jesus vai trazer no capítulo 5 de Mateus. Não é essa a proposta dele. Ele vem trazer uma proposta para que eu e você venhamos ter essa ventura sublime, esse lugar de completude e felicidade. Porque são padrões que vão permear a nossa vida e vão nos perseguir de tal maneira que vão fazer com que nós vivamos sim o grande projeto do Senhor para as nossas vidas. E ele começa assim. Mateus 5, capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Uma coisa que já me chama a atenção, e eu quero tentar fazer aqui hoje uma pregação um pouco mais expositiva, é que Jesus andava no meio de uma numerosa multidão. Sabe, pessoas queriam saber quem ele era. Pessoas queriam ver os seus sinais, pessoas queriam ver e estar presentes e até ouvir as suas palavras. Elas se aqueciam e aqueciam os seus corações ao ouvir o que ele tinha a dizer. Mas existe apenas uma pequena parte que se aproxima. Existe apenas uma pequena parte que se deixa ser moldada. Existe apenas uma pequena parte que decide chegar a perto e ouvir o que ele tem a dizer. Esses são chamados de discípulos. Só que Jesus vai trazer uma palavra um tanto quanto confrontadora no capítulo 10 de Mateus, em relação àqueles que querem ser os seus discípulos, em relação àqueles que querem caminhar com ele, em relação àqueles que querem experimentar dessa palavra e desse ensino que ele tem, dessa transformação de vida, mas que não é para todos, no sentido de nem todos estão dispostos a viver e a renunciar para ter o que ele quer entregar. Jesus vai dizer no capítulo 10, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Claramente existem condições muito definidas para ser discípulo do Senhor. E são esses que de fato vão estar atentos ao que ele tem para dizer. São esses que de fato vão querer ouvir a sua voz. São esses que de fato vão dizer assim, espera aí, eu preciso prestar atenção ao que o Senhor está falando e a palavra dele, porque isso poderá mudar de uma vez por toda a minha vida. Poderá transformar os meus caminhos, poderá me dar um destino, poderá fazer com que eu viva tudo aquilo que está escrito na eternidade a meu respeito. Esses chamados discípulos, não a multidão. Jesus andou e sempre teve a multidão ao seu redor. Mas deixa eu te lembrar, a multidão que levantou os ramos foi a mesma que gritou crucificam. A multidão que celebrou a sua entrada em Jerusalém foi a mesma que cuspiu na sua cara e o xingou quando ele estava crucificado. Jesus não nos chama para sermos multidão. Jesus está chamando a mim e a você
E nesse lugar ele estava com a multidão, mas a palavra de Deus vai dizer que ele sobe, se assenta e quem chega perto são os seus discípulos. Sabe, esse é o lugar para que eu esteja, para que você esteja. Esse lugar perto dele, ouvindo a voz dele, entendendo o que ele tem a dizer, entendendo o que ele quer comunicar, entendendo os próximos passos, entendendo que ele é o caminho e que mesmo que muitas vezes não haja visualização de por onde andar, se você colocar o pé, ele vai colocar o chão. Se você ouvir a sua voz e se você entender que ser discípulo é estar perto. Mas vamos seguir, versículo 2 vai dizer: e ele começou a ensiná-los, dizendo. Sabe, uma das coisas mais perigosas que se achegou à igreja foi que a ideia do evangelho poderia ser pregada sem a nossa voz. Quem nunca ouviu alguém dizer: pregue o evangelho, se necessário fale. Em todo tempo, a gente vai ver que Jesus é um exemplo de vida, sim ou não? Os discípulos andavam com ele, viam ele comendo, viam ele trocando de roupa, tomando banho, no sentido de entender como as coisas aconteciam, como ele se portava com um amigo, com a sua família, dentro da igreja. Todos estavam ali com ele caminhando e podiam perceber na sua conduta e no seu exemplo como fazer. Mas Jesus, ele não se limita em agir apenas para que as pessoas observem e entendam o que precisa ser feito. Sabe, o texto vai dizer, Mateus é minucioso em dizer, olha, ele sobe, os seus discípulos se assentam e ele começa a ensinar falando. Não guarde a sua voz. Nós somos chamados para discipular nações, sim ou não? Ide por todo o mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Não se discipula e não se ensina sem abrir a boca. Esse engano precisa cair na igreja. Não se evangeliza apenas sendo você no seu trabalho. Não se evangeliza apenas utilizando-se das ferramentas que você tem para exercer a sua função onde você foi colocado. Se evangeliza e se anuncia o evangelho a partir da palavra liberada. Jesus começa a ensiná-los falando. Versículo 3 vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. E aí chega a primeira vez essa palavra, uma felicidade completa tem os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu não sei se na sua mente houve sempre uma confusão de entender ou de perceber o que seriam esses pobres de espírito. Não é aquela pessoa que está tudo bem, está mais ou menos. Não se trata disso. Não se trata de você ser cabisbaixo. Não se trata de você ser retraído. Não se trata de você estar sempre no lugar da falsa humildade. Sabe, o Edom vai dizer o seguinte: o espírito é o elemento imortal no homem. E sobretudo a parte moral da alma humana, com o qual o homem é religioso e recebe e comunga com o Espírito Divino. Aquele cujo espírito o Evangelho encontra suprido e falsamente rico, com mais do que o Evangelho, não pode receber o Evangelho. Se o espírito estiver cheio e satisfeito com alguma falsa religião, ou orgulho, ou bem terreno, ou moralismo, não tenha espaço ou receptividade para o evangelho e nenhuma bênção de Cristo. Assim, o completo e autoconsciente pecador, moralmente pobre de fato e de espírito, tem muitas vezes mais probabilidade de receber o evangelho do que aquele que tem algo que não é religião no lugar da religião. Bem-aventurado, portanto, aquele que tem um vazio receptivo, uma pobreza real e sentida para o evangelho.
Sabe, aquele que entende ser de fato pobre no que carrega, que não tem valor algum, que não tem nada a oferecer, tudo o que tem que receber, recebeu daquele que já deu todas as coisas, Cristo Jesus. Esse sim tem o reino de Deus e recebe o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se há algo em você que você acha que é suficiente, você não tem como herdar o reino de Deus. Se você não entende que é miserável na sua alma e no seu espírito, que você está afastado de Deus, se você não entende que é carente e necessita desse encontro, necessita do que eu tenho para entregar, você não herdará o reino de Deus. Se você não entende que é pobre no seu espírito, porque nada possui de si mesmo que valha alguma coisa, você não tem como herdar o reino de Deus. Jesus começa a dizer assim: não é mais do que feliz é você que entende que em si não tem nada. Mais do que feliz é você que entende que precisa receber de mim para poder herdar o reino de Deus. Mais do que feliz, ou feliz de maneira completa, é você que entende que o que você tem não é nada. Se a gente lembrar do jovem rico, o jovem rico chega perto de Jesus e Jesus pergunta a ele: você conhece os mandamentos? E ele diz: eu cumpro eles todos. E naquele momento Jesus conhecia o coração daquele homem, e Jesus também sabia que ele possuía muitos bens. Sabe, o que habitava na sua alma, o que habitava no seu interior, o que habitava no seu espírito, era algo que para ele tinha tanto valor que ele era incapaz de receber o que Deus tinha para entregar a ele. E Jesus chega e diz assim: então só falta uma coisa. Pega os seus bens, vende-os, entrega aos pobres, e aí você me segue. E a palavra de Deus vai dizer que naquela hora aquele jovem se entristece, porque ele tinha muitos bens. Mas por que se entristecer por ter muitos bens, quando eu poderia herdar o reino dos céus, como é o que Jesus está propondo aqui? Porque para aquele jovem, o que ele tinha mais valor do que o que Jesus estava propondo a entregar a ele. Pessoas caminham, e muitas vezes com aquilo que conquista, sejam bens materiais, seja a sua própria família, como Jesus vai dizer que se você amar mais os seus filhos, ou seus pais, ou o seu cônjuge, você não é digno dele. Pessoas caminham a partir das suas vidas e do que conquistaram e colocam essas coisas em um lugar e em um pedestal, que Jesus está dizendo assim: se essa for a sua condição, não tem como você herdar o reino dos céus. Porque os que herdarão o reino dos céus são aqueles que são pobres no seu espírito. São aqueles que entendem que não têm valor nenhum. São aqueles que entendem que nada do que possuem vale mais do que o que eu tenho a entregar. E ele continua: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E eu sempre me questionei com esse texto. Eu digo: como assim? Tem tanta gente que chora e não é consolado. Como é que Jesus chega para dizer que todo aquele que chora é mais do que feliz porque vai ser consolado? Eu olho para a situação hoje do Rio Grande do Sul e eu sei que existem famílias ali que estão chorando de luto. E eu não sei se elas serão consoladas. Eu não sei se haverá consolo para elas pela dor e pela perda, se elas não se encontrarem com aquele que é o Consolador. Mas quando eu vejo esse texto, e me aprofundando nele, aí eu vou para o Edom novamente, ele diz assim: naturalmente, todos os termos devem ser entendidos dentro da esfera religiosa ou espiritual. O luto não é propriamente o secular ou aquele que a gente está vivendo nesse mundo. O choro em que ele está se referindo não é o choro dessa natureza, não é o choro das coisas terrenas que acontecem, não é o meu choro ou o seu choro por um braço quebrado, por um filho que se machuca, por uma situação que ocorre na nossa família. Não, Jesus não está falando sobre esse choro e sobre esse consolo. Jesus está falando sobre um choro que vale a pena ser chorado. Jesus está dizendo que esse choro é o choro do arrependimento.
Quando os que choram em arrependimento, pelo luto do pecado, que sim é eterno, pelo luto do pecado, que sim pode nos levar à perdição. Quando esse choro acontece, existe um consolo, existe um lugar de consolo, chama-se perdão. Quando eu e você choramos em arrependimento, e aqui eu não falo de remorso, porque infelizmente ainda na igreja muitos continuam a chorar com remorsos, mas não têm trazido nem entregue ao Senhor frutos de arrependimento. Jesus está falando, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que se arrependem, porque encontrarão perdão. Bem-aventurados aqueles que entendem o seu estado de pecado e colocam diante do Senhor. Esses encontrarão perdão. Esses encontrarão o consolo, o Consolador. Que ele continua falando, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Sabe, olhem o que diz o Salmo 37, no versículo 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Provérbios 22, 4 vai dizer, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Isaías 57, 15 vai dizer, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Sabe, existe uma promessa para aquele que é humilde. Existe uma palavra do próprio Deus através do profeta Isaías. Alento e ânimo para aquele que é humilde e contrito de coração. Jesus está reforçando o que o próprio Deus já havia falado. Ei, esse lugar de soberba só tem um caminho para você. A soberba precede a queda, a derrota, a destruição. E ele está dizendo, ao contrário disso, o meu Pai tem um lugar para você que é humilde. O meu Pai tem um lugar para você que está nesse lugar de coração contrito. Ele tem ânimo e alento. Eu não sei você se alegra com essa palavra, mas o próprio Deus que está dizendo assim, ei, eu habito num alto e sublime lugar, mas eu também habito com aquele que é humilde e contrito de coração. Em outras palavras, ele está dizendo, você que é humilde, você que tem humildade dentro de você, ele está em você e ele tem prazer em estar com você. Mas ele rejeita o soberbo. Ele rejeita o orgulhoso. Sabe, Jesus está explanando no Sermão do Monte princípios para que eu e você possamos nos deleitar com o que Deus criou para a sua criação. Com o que Deus criou e separou e reservou para os seus filhos. Ele está dizendo assim, filhos, meus discípulos, vocês precisam corrigir a rota. Vocês precisam corrigir a conduta de vocês. Porque há um lugar de esperança, há um lugar de alento, há um lugar de ânimo, há um lugar de felicidade, há um lugar onde você poderá herdar aquilo que eu já fiz, há um lugar onde você poderá de fato ser feliz. Agora você precisa entender que não é a partir do que o mundo te entrega e te ensina, é a partir do que está em mim. Olha para mim, mas ouve as minhas palavras. Sabe, eu não sei você, mas eu prefiro receber esse ânimo e esse alento do próprio Deus. Quando eu estiver triste, que Ele seja a minha alegria. Quando eu estiver desanimado, que Ele seja a minha força. Quando eu estiver para baixo, que seja Ele a me levantar e tomar pela mão.
Quando eu estiver em dificuldade, que seja Ele a fazer com que os caminhos se abram. Quando eu estiver com necessidade de recursos, que seja Ele a minha provisão. O que é que você precisa que Ele seja? O que é que você necessita que Ele seja nessa noite na sua vida, na sua casa, na sua família? O que é que precisa de conserto? O que é que precisa ser alinhado? Sabe, homens e mulheres têm buscado na pornografia, na droga, no streaming, na Netflix, no Instagram, em tantas outras coisas que o mundo tem oferecido, esse alívio que Jesus está dizendo: tenha o seu coração humilde e contrito, e eu serei o alívio, eu serei o alento, eu serei o ânimo que você necessita. Se isso não for felicidade, de ter o próprio Deus, Criador de todas as coisas, te levantando e te tomando pela mão, você não entendeu o Evangelho. Buscar naquilo que os olhos podem ver, buscar nas situações e circunstâncias desse mundo, tem um prazo de validade muito pequeno. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aparentemente, mas menos paradoxal, o entusiasmo pelo bem é uma das coisas mais nobres do ser humano, mas que infelizmente tem sido deixado de lado. É o desejo de justiça que é louvado, não a posse daquilo que é meu e daquilo que me satisfaz. Sabe, esse lugar de entender que lutar pelo outro vale a pena, tem se acabado em nosso meio. De olhar situações e pessoas em vulnerabilidade e pensar assim: eu preciso lutar para que a justiça seja feita não somente para mim. Eu preciso lutar para que a justiça seja feita não somente para os meus ou para a minha família. Pensar no coletivo, afinal de contas, nós somos um corpo. Nós não somos vários corpos separados. O Senhor Jesus vai dizer que nós somos o corpo dele. Somos a noiva. Jesus, ele vem buscar uma noiva. Ele vem buscar uma igreja. Então, se o meu dedo padece, todo o corpo padece. Se os meus olhos padecem, todo o corpo padece. Se a mão, o coração ou qualquer um dos meus órgãos estiver com problemas, todo o meu corpo sente. Às vezes, uma pequena unha encravada no seu pé lhe incapacita de tantas coisas. E Jesus está dizendo assim: ó, se você tem sede e fome de justiça, você vai ser saciado. E bem-aventurado é você que tem sede e fome de justiça. O Senhor deseja e nos ensina que felicidade está para além do nosso umbigo, igreja. Sabe, para além das nossas necessidades. Felicidade está em desejar e buscar, como quem tem sede busca a água, a justiça. E nesse caso não se trata de mim mesmo apenas, porque o nosso Deus é o justo juiz. E se Ele é justo e ama a justiça, seus filhos não podem viver de maneira desigual a isso. Quando buscamos a justiça, quando buscamos que a justiça se estabeleça, estamos buscando o reino e seremos saciados. Sabe, pense em um momento que você teve uma sede absurda. Agora depois de 1 hora de bateria do jeito que foi, eu estou com muita sede. Mas pense em você. Eu não sei se você corre como o Rodrigo, passa 1 hora correndo, e quando termina essa corrida, tudo que você quer é beber uma água gelada. Eu queria que você imaginasse e fechasse os seus olhos. A sensação que você tem ao beber essa água gelada. Que prazer. Sabe, num momento de sede como esse, você não está pensando em mais nada. Você está pensando apenas em saciar a sua sede. E quando ela é saciada, você tem esse momento de êxtase.
Jesus está dizendo que aquele que tem sede e fome de justiça será saciado. Aquele que tem esse mesmo sentimento dentro de si, porque entende que é filho do justo juiz. Justiça está em Deus. Ele é justo. E importa que os seus filhos também o sejam. Importa que os seus filhos que têm agora o seu DNA, porque foram regenerados no seu espírito, foram novamente vivificados, também tenham esse senso de justiça que está no Pai. E a partir do momento que eu e você temos esse senso de justiça e somos saciados, somos levados a este lugar de mais que felizes. Mas é necessário que eu saia do lugar de olhar para mim mesmo. É necessário que eu saia do lugar de pensar em mim, depois em mim, e em terceiro lugar em mim, e depois, por último, vem eu. Como muitos têm vivido. Como muitos têm olhado e permanecido em suas vidas, sem que sequer olhar de lado e entender que do seu lado pode ter alguém sofrendo, chorando, precisando apenas que você diga assim: como você está? Para ser ouvido, para poder colocar para fora as suas mágoas, as suas desilusões, as circunstâncias que estão vivendo, e de repente você ser um instrumento de Deus para saciar a justiça que está sendo coibida dela, para ser um agente de justiça que ela não está tendo acesso. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos tirar os olhos das nossas vidas simplesmente. Precisamos tirar os olhos daquilo que eu necessito, daquilo que eu preciso, dos planos que eu escrevi, do que eu desejo construir, porque a vida no Senhor, ela é muito mais abrangente do que o núcleo chamado eu. A vida no Senhor, ela se faz muito mais no coletivo do que no individual. A vida no Senhor, ela se faz em meio a um povo chamado sua noiva, a igreja dele, que ele amou de tal maneira a entregar a própria vida naquela cruz, derramando o seu sangue, para que essa noiva tenha vida e a tenha em abundância, a partir desses princípios, a partir do que ele está trazendo, a partir do que ele está ensinando, a partir do que ele quer imprimir nos seus discípulos. Sabe, Jesus está tentando imprimir em seus discípulos uma maneira de viver que é diferente do que o mundo tenta imprimir em mim e em você. O mundo está em todo o tempo dizendo assim: olhe para você, porque ninguém vai olhar para você. Se você não fizer por você, quem é que vai fazer? Deixe de ser besta. Por que usar o seu dinheiro para entregar a uma outra pessoa quando ninguém está colocando na sua mão dele? Deixe de ser tolo. É isso que o mundo está falando e pregando ao seu coração 24 horas por dia. Só que Jesus está dizendo: ei, apaga essa história, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho tem a ver com ter sede e fome de justiça. E sede e fome de justiça não é apenas sobre você. Sede e fome de justiça é para que ela seja aplicada, para que ela seja colocada em prática, de tal maneira que as pessoas possam viver a partir da justiça que se estabelece no próprio Deus. Mas ele continua: bem-aventurados, mais do que felizes, aquele que está em felicidade completa, são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe, esse é um princípio divino que veio em meio que complementar aquilo que eu estou falando. Deus quer nos ensinar que eu não olho para o outro como se ele fosse inferior. Até porque
Quando Jesus é inquirido sobre os mandamentos, ele vai dizer que o primeiro mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. Mas ele vai dizer, o segundo é tão grande quanto esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe, ele nivela esse amor e esse olhar do próximo como você olha para você. Então ele está dizendo, você não pode olhar para o outro de maneira desigual. Você não pode olhar para o outro de maneira a se achar superior e no lugar de poder estar sentado na cadeira de juiz. Ao contrário, você precisa olhar para o outro com misericórdia. Porque se assim você o fizer, você também alcança a misericórdia. De quem? Do próprio Deus. Sabe, Deus não vai julgar, nem vai agir com você de maneira diferente. Lembre da parábola do devedor. O devedor chega para o seu senhor e diz assim, eu não tenho como lhe pagar. E o Senhor lhe perdoa. Só que esse cara chega para um devedor dele e diz assim, me pague, senão eu vou jogar você na cadeia. E aí ele joga esse cara na cadeia. Mas quando esse senhor sabe do que acontece, vai, manda buscar o seu servo e manda prendê-lo para que os verdugos o atormentem. E Jesus está falando sobre perdão, mas a gente pode equiparar sobre a questão da misericórdia. Jesus está dizendo assim, se você não perdoa, como você quer ser perdoado? Se eu traçar um paralelo, se você não é misericordioso com o outro, como é que você quer receber de mim misericórdia? Se você não entende que o outro é tão falho quanto você, foi feito da mesma natureza e necessitou do mesmo sacrifício que foi o meu. Se você não consegue olhar para o outro, seja ele um estuprador, um bandido, seja ele alguém, um assaltante, alguém que já matou, mas que de fato, espiritualmente, na esfera de encontro com Deus, estava na mesma situação que você estava e carece do mesmo perdão que você recebeu. Você não pode se colocar nesse lugar de ser maior, porque só há um juiz. E aí a gente vai para o capítulo 7, onde Jesus diz assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Sabe, Jesus está dizendo que quando você age dessa maneira, é a mesma coisa que entregar pérolas a porcos. Julgar o outro. Não agir com misericórdia. Se colocar no lugar de ser melhor. Quando se de fato você olhar para dentro de você, você sabe que ainda existem tantas coisas que precisam ser tratadas e limpas pelo Espírito Santo e pela palavra. Quando se você olhar para dentro de você e disser assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele vai te mostrar e te apontar. Ele vai dizer, isso aqui ainda precisa ser corrigido, meu filho. Isso aqui ainda precisa ser corrigido, minha filha. Mas eu tenho paciência com você, porque eu já declarei que os meus planos sobre a sua vida não serão frustrados. E eu que comecei a boa obra em você, até o dia do meu filho Jesus, será completamente satisfeita. Então, se eu sei que Paulo vai dizer que a obra do Senhor em minha vida será plenamente cumprida até o dia de Jesus Cristo, por que não será na vida do meu irmão? Se será na minha vida, será na vida dele, por que me colocar no lugar de juiz e não ter misericórdia daquele que ainda não entendeu, talvez aquilo que eu já compreendi? Porque se de fato eu fizer isso, alguém que já compreendeu mais do que eu pode olhar para mim da mesma maneira e dizer, pobre pecador, e apontar o dedo para aquilo que eu ainda estou errando, quando eu apontei o dedo para outros. Sabe, esse lugar
não pertence a mim nem a você. Jesus está dizendo, você quer ser feliz? Seja misericordioso. Você quer ser feliz? Olhe para o outro com um olhar de compaixão. Menos julgamento e mais misericórdia. Uma vez eu estava na Lagoinha, pastor Joaquim Júnior, ele fala sobre esse versículo, ele diz assim, eu sei que existem os calvinistas que vão falar que a palavra de Deus diz, terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, e abençoarei o quem eu quiser abençoar. Mas existe uma chave que o próprio Jesus ensina. Ele diz assim, bem-aventurados os misericórdios, porque obterão o quê? Misericórdia. Sabe, você quer receber misericórdia na sua vida? Você que quer que Deus olhe para você de maneira diferente, entendendo que você está num processo, você precisa fazer da mesma forma. Porque o mesmo Jesus vai dizer que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E em outras palavras, Jesus está dizendo, se você não for um misericordioso, você também não recebe dela. Continuando, Jesus vai falar, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sabe, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O salmista vai dizer nos Salmos de número 24, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. O apóstolo João nos exorta em sua primeira carta, no capítulo 3, dizendo, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhante a Ele e o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Jesus está dizendo que eu e você, sabe, a gente precisa ter um coração puro. Só que Ele entrega uma promessa linda. Ele diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu não sei você, mas quantas vezes eu não chorei no momento de adoração e de oração, dizendo, Senhor, eu quero te ver. A cena que mais me emociona naquele filme de Paulo é quando Paulo chega no céu, ou naquele lugar de descanso, e por trás da rocha, Jesus sai e aquele olhar se encontra com o dele. Quantas vezes eu não sonhei e não pensei no meu olhar se encontrando com o de Jesus. Eu não sei a sua esperança onde está, mas a minha esperança está em vê-lo, em poder dizer a Ele o quão grato eu sou e como eu o amo. Como Ele me amou de maneira incondicional, sabendo o quão miserável eu sou. O quão carente eu sou da glória dEle, do poder, do amor dEle, da misericórdia dEle. Mesmo assim Ele me amou, Ele me abraçou. Sabe, é nessa esperança que a palavra de Deus vai dizer, tendo essa esperança, santifique-se. Tendo essa esperança e tendo isso no coração de um dia ver a Deus, santifique-se, porque sem santidade você não verá o Senhor. Sabe, a perspectiva do que é ser feliz, queridos, é totalmente diferente daquilo que o mundo está trazendo para mim e para você. Jesus está dizendo assim, olha, tem um mundo totalmente diferente para que eu e você vivamos. É um mundo que o Senhor quer nos entregar, mas é a partir dEle, a partir do convívio com Ele, a partir desse relacionamento com Ele. Neste relacionamento e nessa vida, não há um lugar que não seja de felicidade completa. Porque Ele vai preencher todas as lacunas. Ele vai preencher todos os espaços. Ele vai preencher de tal maneira que você não sentirá falta. Porque Ele é
suficiente. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Sabe, nós não fomos chamados a viver em constante guerra. Ao contrário, fomos chamados a andar em paz. É por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Não à toa o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6 aos Efésios: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É nesse lugar que nós precisamos estar e caminhar. O nosso evangelho é um evangelho da paz. Por que tanta guerra no meio da igreja do Senhor? Por que tantas guerras entre irmãos? Por que tantos irmãos que não se falam? Por que tanta intriga? Esse lugar não é o lugar da igreja do Senhor, e esse lugar não foi o lugar que o Senhor nos chamou para estar. Porque se assim nós o fizermos, nós não estamos andando no evangelho da paz. Existe uma guerra, sim, mas a nossa guerra não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades, contra espíritos dominadores dessa terra. Sabe, em outras palavras, a nossa batalha é contra Satanás e os seus demônios, não é contra pessoas. Pessoas estão aqui para serem cuidadas e tratadas. E quando elas estão com você ou perto de você, elas precisam receber e serem alcançadas pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, porque é isso quem determina quem nós somos em Cristo Jesus. É isso que faz o nosso DNA diferente daqueles que ainda não foram renascidos em Cristo. Se eu e você fomos renascidos em Cristo, o DNA dele, aquilo que faz parte da sua vida, do seu caráter, precisa estar impresso em nós. Não há espaço para guerra entre irmãos. Porque você será chamado filho de Deus se você for um pacificador. Caso contrário, se você é daquele que bota gasolina onde tem fogo, segundo Jesus, não há espaço para você ser chamado de filho de Deus. Quando existe fogo, é necessário que ele seja abafado e apagado. É isso que o Senhor está nos ensinando. E isso vai acontecer quando eu e você estivermos calçados com as sandálias do Evangelho da Paz. Teria tanta coisa para eu falar, mas não vai dar tempo. Eu quero terminar com os últimos 3 versículos que vão dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas, vos perseguirão também. Sabe, a alegria a partir de Jesus Cristo, a alegria a partir do que o Senhor nos entrega, é uma alegria diferente dessa do mundo. Ele está dizendo assim: se você for perseguido, se alegre, porque me perseguirão. Me perseguiram os profetas, mataram os profetas. Deixa eu te falar, apóstolos de Jesus Cristo foram mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não julgou ser procedente morrer da mesma maneira que o Senhor dele. Precisamos virar a chave. O Senhor está dizendo para mim e para você: seja feliz. Mas entenda o que é ser feliz. Ser feliz é entrar no Twitter, como essa entrou hoje, e ver milhares de postagens falando sobre os crentes. Crentaiada. Toma crentaiada em relação ao show da Madonna. Toma crentaiada, vai para o teu lugar.
Toma, crentalhada. Sabe? Perseguição ideológica, ela já existe, a mim e a você. Talvez você ainda não perdeu o seu emprego, mas talvez isso venha a acontecer. Talvez você ainda não perdeu alguns amigos, mas talvez isso venha a acontecer. Se alegre. Se isso acontecer, que o seu coração se regozije. Se isso acontecer, que você exulte. Porque você está vivendo a mesma coisa que eu vivi. Você está vivendo a mesma coisa que os profetas viveram. Você está vivendo a mesma coisa que homens e mulheres que o mundo não era digno, como diz o escritor aos Hebreus, viveram, passaram, mas encontraram no Senhor um lugar de felicidade completa, de bem-aventurança, porque Ele é suficiente. E o que Ele tem para mim e para você é mais do que nós poderíamos conquistar na força do nosso braço. Ele já nos entregou tudo. Ele entregou o seu Filho. E através do seu Filho, eu e você temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Se isso não for motivo suficiente para sermos felizes, o que poderá ser? Que Deus abençoe seu coração. Que essa palavra possa encontrar um lugar e produzir os frutos para que a minha vida e a sua vida, de fato, tenham uma mudança significativa para aqueles que estão ao nosso lado e para aqueles que caminham conosco. Feche seus olhos nessa hora. Eu sei que muitas vezes não é tão fácil quanto as palavras que saem da boca viver aquilo que está na palavra de Deus. Eu sei que não é tão simples de dizer como aquele jovem rico falou: todos os mandamentos esses eu já os cumpro. Mateus 5,48, Jesus termina dizendo assim: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E eu entendo que quando ele fala sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está dizendo assim: vocês precisam caminhar de tal maneira que a cada dia vocês possam viver esse processo de amadurecimento, aperfeiçoamento naquilo que eu tenho para vocês. A cada dia precisa ser um dia onde eu dou mais um passo em direção à vontade de Deus, em direção aos princípios e conceitos da sua palavra, em direção àquilo que Ele propõe para que eu viva.